Vamos aqui a palavra de Deus, irmãos, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Eu vou fazer uma leitura corrida hoje, porque eu preciso detalhar dois pedaços aqui importantes, dois trechos importantes da palavra de Deus, começando a partir do verso 32. Atos, capítulo 4, verso 32. Quem achou diz amém. Diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, era particular, era isolado, não era. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Imagino eu que algumas pessoas lendo esse trecho do texto da palavra sagrada, da palavra de Deus, possam imaginar assim: pastor, então quer dizer que a igreja do primeiro século era comunista? Não, nada disso. Tá. Pastor, por que hoje não se faz a mesma coisa? Porque eram ou são momentos distintos, diferentes. Hoje não é mais possível fazer assim, pelo modo de vida que nós vivemos e pela cultura que temos e muitos fatores outros. Não é mais possível fazer dessa maneira, mas é possível nos aproximarmos. Como assim? Não ser egoísta. Eu já ensinei aqui que há um tripé para a bênção de Deus financeira na vida do seu povo. Eu sempre digo que sim, sem Deus é possível você crescer e prosperar. Sem Deus é possível você crescer e prosperar. Mas nós não vivemos em busca de prosperidade. Nós buscamos felicidade acima de qualquer coisa. Amém? Dentro dessa busca por felicidade, completude, a vida financeira faz parte. Então nós também queremos prosperar, mas não queremos mais prosperidade do que salvação. Salvação é em primeiro lugar, amém? A vida feliz é em primeiro lugar, é o que nós buscamos. Mas entenda que faz parte. E para você ter essa bênção de Deus, ou seja, crescer na vida com a bênção de Deus, segue um tripé. Que tripé é? A bênção de Deus, ela vem primeiro para suprir as nossas necessidades. Eu vou repetir isso muitas e muitas vezes ao longo do ano, para ver se você compreende isso. Primeiro o que, irmãos? Suprir a nossa necessidade. Segundo, para que você socorra e melhore a vida dos que estão mais próximos a você. Terceiro, para que você invista no reino de Deus, para que a palavra alcance outras pessoas. Quando você atende a esse tripé, você dá totais condições a Deus de te abençoar. Repito, lá fora você pode trabalhar, você pode crescer e enriquecer, mas eu não estou falando de ficar rico, eu estou falando de ser abençoado. Entende a diferença? De ter essa bênção de Deus, tanto na área financeira, quanto familiar, quanto conjugal e por aí vai. Pastor, então quer dizer que a vida do cristão é perfeita? Não tem dificuldades, não tem problemas? Claro que tem, irmãos. Mas nós temos ferramentas para vencer qualquer uma delas que venha sobre nós. Por isso que Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Embora ele tenha começado dizendo: no mundo tereis aflições, mas ele complementa dizendo: mas tenha ânimo, tenha um bom ânimo, porque eu venci. Então vocês já vão receber a coisa com a vitória pronta. Só lutar e vai receber, em nome de Jesus. Amém? Atenção aqui. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. O que é graça? É um favor que eu não mereço. Quando eu digo abundante graça, eles estavam vivendo como? Dando para as pessoas, não que as pessoas mereciam, mas dando aquilo que Deus ordenava. Então, mesmo que alguém não merecia o meu tempo, mesmo que alguém não merecia a minha atenção, mesmo que alguém não merecesse a minha paciência, mesmo que alguém não merecesse o meu trabalho, eu faria isso porque eu amo a Deus. Não é por essa pessoa, mas é por causa da graça que há em mim. Amém? E em todos eles havia o quê? Abundante graça. Não era só pouca coisa, era muita graça. E qual a consequência disso? Diz o texto: não havia, 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum.
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: esse pessoal novo, esses pastores, não sei o que, tudo ladrão. No começo eles não recebiam oferta. Está aqui dizendo que recebiam, e não era pouca. As pessoas estavam vendendo seus terrenos, suas herdades, herdade significa herança, recolhendo o valor e trazia aos pés dos apóstolos. Por que faziam isso? Porque havia abundante graça. Eles estavam vivendo de uma maneira que cada um ia suprindo, ajudando um ao outro, suprindo a necessidade um do outro, entende? Verso 35: e repartia-se a cada um segundo a necessidade. Olha que não era vontade, não era querer, mas era precisão, era necessidade, segundo a necessidade que cada um tinha. Então, segundo o que cada um precisava, os irmãos se reuniam e supriam. Mas como faziam isso? Porque as pessoas estavam trazendo as suas ofertas e entregando aos pés dos apóstolos. Está claro isso? 36. Então José, cognominado, quer dizer, apelidado, pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, que era um levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma herança, o que ele fez? Ele vendeu-a e fez o que mais? E trouxe o preço, ou seja, a totalidade, e depositou aos pés dos apóstolos. Ele pegou uma herança que ele tinha, vendeu, não sabemos se era uma casa, se era um campo, se era um terreno, sabemos que era uma herança. Ele vendeu, e a totalidade do que ele arrecadou, ele foi, trouxe de oferta e colocou aos pés dos apóstolos. Está claro isso? Mas aqui é só preparação. Onde eu quero chegar é agora, no capítulo 5. Mas um certo varão, um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, o que eles fizeram? Eles também venderam uma propriedade. Da mesma forma que Barnabé vendeu uma propriedade, eles também venderam. E o que ele fez no verso 2? Reteve parte do preço. Ele escondeu, separou parte do preço. Preste atenção. Sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, o que ele fez? Depositou aos pés dos apóstolos. Note uma coisa importante aqui, irmãos. Ninguém pediu para que ele fizesse isso. Nem os apóstolos haviam pedido. As pessoas começaram a fazer, mas começaram a fazer isso de uma maneira muito liberal, muito orgânica. Não houve um combinado, não houve uma campanha, não houve um pedido, não. As pessoas percebiam que o dinheiro que traziam aos apóstolos era repartido com os necessitados e começaram a fazer isso. Provavelmente eram pessoas que tinham condições de fazer. Por exemplo, eu tinha minha casa, mas eu tinha um terreno extra. É só um exemplo, não está escrito isso não, tá? É só um exemplo. Então a pessoa pegava, vendia e trazia para ajudar a igreja. Esse Barnabé fez a mesma coisa e trouxe. Aí Ananias inventa de fazer também. Só que ele vendeu, vamos estipular aqui um preço só como exemplo, só para ficar claro para nós. Vamos imaginar um valor de um terreno, sei lá, 10 mil reais. É um preço razoável para um terreno? Eu não sei, não estou ironizando não, porque eu não sei mesmo, Quanto, Andas? 20 mil? É mesmo? Quanto, filho? Mais? Deus é mais. Depende do lugar. Pronto, então vamos fazer isso. Vamos botar 20 num local sem periferia, um pouco mais afastado. Vamos botar 20 mil no terreno. Pode ser até menos, mas só um exemplo, é só um exemplo. Não estou tentando ser exato não, porque eu não sou corretor, tá? É só um exemplo.